Bom dia a todos, estamos aqui com Dani da Regatec e mais os alunos do IBRAP, Escola e Instituto Brasileiro de Paisagismo, e vamos ter aqui uma palestra, né, sobre irrigação e alguns temas a mais. Eu vou passar aqui para o Dani, onde ele vai estar falando um pouco dessa palestra e um pouco da empresa também, né, Dani? Obrigado, bom dia. Meu nome é Dani Braz, eu sou engenheiro civil. Estudei irrigação na Politécnica de Los Angeles em 1985. Naquela época era proibido importar aqui no Brasil. E em 90, quando o Collor abriu importação, eu fui o primeiro a distribuir uma indústria americana de irrigação especializada em irrigação para jardim. De lá para cá, nós fomos os primeiros a fazer estádios de futebol em 93, jardins grandes de condomínios, resorts, Iberostar, Sauípe, em São Paulo, na Bahia, no Nordeste, no Brasil inteiro. Esses jardins verticais gigantes que tem na 23 de Maio e no Minhocão, enfim. Nós irrigamos desde um vaso de um apartamento até uma grande cidade em vários níveis, desde um timerzinho a pilha, até uma coisa que você comanda pelo computador, desde o celular, da onde você estiver no mundo, você consegue operar um jardim no Minhocão ou na 23 de Maio remotamente. Não só isso, o nosso foco é distribuir, projetar e fornecer equipamento, tanto para venda direta como para revendedores. Estamos aqui à disposição e quem quiser nos procurar, o nosso site é www.regatec.com.br e estamos à procura de parceiros, clientes e amigos. Obrigado, até logo. Vamos lá, até logo, só aqui no... Vamos lá, deixa eu comentar com você porque a gente está ao vivo. Então eu queria que você comentasse, enquanto aproveitando os dois aqui, sobre um pouco da importância da irrigação. De repente, alguma coisa que deve estar adiantando. Tá. Sobre a importância de irrigação, vamos pegar nossos alunos aqui. Você bebe água todo dia? Você bebe água todo dia? A planta também. A menos que você seja um cacto, o que não é da nossa flora comum em São Paulo, até tem, mas não em abundância, mas nós vivemos num país tropical, consequentemente todas a fauna natural ela é úmida, ela precisa de água, né? Então, se você quiser ter um jardim o ano inteiro bonito, você tem que ter irrigação. Senão você vai ter... Às vezes você investe uma fortuna no paisagismo e não adianta você ter uma Ferrari e não ter dinheiro para encher o tanque. Então, a irrigação é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ter para você ter um jardim bonito, maravilhoso, que muitas vezes você investiu alto, sem ter irrigação, não ter o tanque para encher, não ter o dinheiro para encher o tanque da Ferrari. Você tem que ter a irrigação, que é o que vai te garantir aquela beleza durante o ano inteiro. Agora, a irrigação é um produto maravilhoso se você tiver um bom projeto, um bom produto e uma boa instalação. Se não for assim, é melhor não fazer, porque dá dor de cabeça. Tem que ser bem feito. Meu nome é Dani Braz, eu tenho uma empresa chamada Regatec, Sistemas de Irrigação. Queria agradecer ao Sidney e ao IBRAP pelo convite. Nós estamos no mercado desde 90, quando o Collor abriu importação. Eu sou engenheiro civil, estudei irrigação na Politécnica de Los Angeles em 85. Naquela época não era permitido importar no Brasil. Não sei se alguém se lembra da época que o Collor dizia que a gente andava de carroça. E aí, em 90, abriu a importação e nós começamos a importar. Eu fui o primeiro distribuidor de uma indústria americana de irrigação de paisagismo no Brasil, em sistemas automatizados. A nossa expertise é irrigação automática, desde você irrigar um vaso até irrigar uma cidade inteira automatizada, e esse automatizado acontece em vários níveis. Nós vamos aqui fazer uma palestra, uma aula, vamos dizer, introdutiva na parte de sustentabilidade da irrigação, etc. e tal, para vocês começarem a entender o que é irrigação. Nós estamos combinando com o Sidney outras 2 aulas mais profundas dentro do equipamento.
A ideia aqui é vocês entenderem, ninguém vai sair um expert PhD em irrigação, mas a ideia é vocês entenderem o que é irrigação, o que é bom e o que não é bom. Porque vocês vão ter parceiros, vocês vão acabar, não sei se vocês são de São Paulo ou não, mas vocês vão acabar tendo parceiros que vocês vão trabalhar com irrigação e muitas vezes o que acontece, no Brasil a gente tem um ditado que diz que quem tem um olho em terra de cego é rei. E tem muita gente que faz meio que no achismo, ou faz da maneira mais barata, só porque aquilo é o que vende mais. Irrigação, eu quero que vocês entendam muito, 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 muito claro na cabeça. Irrigação é uma banquetinha de 3 pés. Você tem que ter um bom projeto, um bom produto e uma boa instalação. Se você não tiver um dos 3, você pode ter 2 excelentes. Se um dos 3 falhar, essa banqueta cai. Então, vocês têm que ter um bom produto. Senão, vou ser honesto com vocês, não faça porque vai dar dor de cabeça. É um maravilhoso, eu só faço isso na vida, maravilhoso, é um produto excelente, desde que tenha um bom projeto, bom produto e boa instalação. Né? Nós vamos começar aqui a falar sobre soluções sustentáveis para a economia de água na irrigação de jardins. Nós vamos abordar o que está sendo, o que se obtém, como se obtém o melhor uso e eficiência na irrigação, com as respectivas implicações. Quais os recursos modernos e lançamentos no mercado? O que outros países estão fazendo, por exemplo, Israel, a Califórnia, lugares onde sabe-se que é seco e, no entanto, você chega lá e está tudo verde? Bom, alguma coisa esses caras fizeram. Então, como que esses caras fizeram? E, logicamente, você fazer irrigação é uma coisa. Outra coisa é você fazer irrigação com pouca água. Quer dizer, você ter um oceano para gastar de água doce é uma maravilha. Agora, você jogar esse oceano de água doce... Bom dia. Agora, se você tiver pouca água, a conversa é diferente. Então, o que se faz para você, com pouca água, ter o melhor resultado possível? Isso é eficiência. Desculpa, eu esqueci de passar um cartão. Eu deixei em cada uma das mesas. Passa, por favor, circula, vai pegando um cartão. Bem, vocês se lembram que no sudeste aqui do Brasil nós tivemos uma seca em 2014 e a gente aprendeu muito com isso. O que foi feito nessa época? Outros lugares passam por isso há anos e aprenderam e estruturaram técnicas para controle e racionamento. Nós não queremos reinventar a roda. Eu acho que os americanos e os israelenses fazem isso há décadas, sei lá, 60, 70, 80 anos, e se eles sabem fazer bem feito, se a gente só copiar direitinho, nós vamos estar no caminho certo. Algumas cidades, por exemplo, só jogando uma sementinha na cabeça de vocês, algumas cidades já estão criando o selo verde. O que seria o selo verde? Por exemplo, aqui em São Paulo até tem uma lei que ela já está desde 2010, 12, sei lá, feita, mas ela não é sancionada, que é a do IPTU verde. Então, se você tiver coleta de água de chuva para jogar no jardim, você ganha, acho que é 0,5%, né, se eu não me engano, de desconto no IPTU. Se você tiver aquecimento solar, mais 0,5%, energia fotovoltaica, mais 0,5%. Quer dizer, você vai baixar 1,5% no teu IPTU, mas é uma ação, né? Por exemplo, em Recife, Curitiba, já existe o IPTU verde, é obrigatório você ter coleta de água de chuva. Opa. Esse é um outro assunto. Por exemplo, Recife, se você tem um telhado de um edifício comercial, se a laje de cobertura for maior que 500 metros quadrados, é obrigado a fazer jardim telhado verde. Quer dizer, cada cidade do seu jeito, né? Cada cidade do seu jeito faz alguma coisa, mas o interessante é isso, nós estamos pensando no verde. Bem, nos Estados Unidos... Opa! Deixa eu voltar aqui.
Nos Estados Unidos, existe um órgão chamado EPA, que quer dizer United States Environmental Protection Agency, ou seja, é o Ministério do Meio Ambiente americano, a nível federal. Esses caras, eles bolaram um selo, esse Water Sense, que é tipo o selo do Inmetro que nós temos para equipamentos que são amigáveis à economia de água. Então, sempre quando você vê um selinho desse num produto lá, é um produto que vai te gerar economia de água. Muito bem. E aí eles homologaram uma porção de produtos que fazem isso, e cada municipalidade, aí já a nível municipal, cada municipalidade aproveita isso de uma maneira ou outra. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, na Califórnia, o departamento, a Sabesp do sul da Califórnia, é um órgão de fornecedor de água para todo o sul da Califórnia, que vamos dizer, acho que é a região mais rica do mundo. A Califórnia, além de ser o maior PIB, o maior estado com o maior PIB dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, a Califórnia, até poucos anos atrás, era tida como a 7ª maior economia do mundo. O estado da Califórnia é maior que... só é menor que 6 países. Japão, Alemanha... ela é maior do que outros países. Bem, então, eles chegaram à conclusão, o departamento, a Sabesp lá do sul da Califórnia, chegou à conclusão de que 70% do consumo residencial da água é no paisagismo. Você anda, você vê, todos aqueles jardins são 99,9% são irrigados. Não sei quem já viajou por lá, ou pela Flórida e tal. Enfim, isso... E eles têm como é que chama? Uma preocupação em fazer aquele verde mantido, mas com pouca água, porque eles são um lugar de pouca água. Tá certo? Muito bem. Então, lá eles criaram algumas leis. Por exemplo, você não pode lavar o carro. Você não pode irrigar mais do que 2 vezes por semana. Enfim. E aí o governo lá, o departamento do sul da Califórnia, ele criou uma série de bônus, onde, por exemplo, se você trocar o controlador da tua casa, o controlador que programa irrigação, se você trocar por um controlador que ele tem aquele selo do EPA, você vai ganhar na tua casa um bônus na tua conta de água. Então, vamos lá. Opa. Então, eles têm, por exemplo, um controlador, esse aqui, ó, de Metropolitan Water District of Southern California, tá vendo? O selo da Sabesp lá, eles falam o seguinte: se você colocar um controlador que ele tem uma administração meteorológica ou de alguma forma ele sente a variação climática, ele vai te dar um bônus de $80 na sua conta de água. Você vai lá na Leroy, compra o equipamento, pega a nota, instala, pega do cara que instalou, pega dele a nota. Chega lá na Sabesp e pá, tá aqui. No mês seguinte você vai ter $80 de desconto. Se for um terreno grande, com maior de mais que um acre são quase 4 mil metros. Se for um terreno, sei lá, 5 mil metros, uma casa na Fazenda Boa Vista, para cada setor, nós estamos falando em, sei lá, 30 setores, cada setor da irrigação, você vai ter um bônus de $35. Que, se alguém puder fazer a conta, 35 vezes 30 dá $1.050, você vai ter desconto na sua conta de água. E aqui eles te dão, por exemplo, para aquele produto, esse aqui é uma lista que eu imprimi em 2015, mas você pode, todo ano eles renovam, porque vão saindo produtos novos, eles vão lançando, e aqui está a lista de todos os fabricantes, quais os produtos, etc. e tal. E aí tem um exemplo. Outro produto que é maravilhoso, é o sensor de umidade do solo. Também, ele vai te dar
$80 de desconto ou 35 por setor. O que é o sensor de umidade do solo? Vocês têm? Eu deixei aí na... Deixei aí, não. Hã? Bom, o sensor de umidade do solo é o seguinte. Imagina que você tenha... Sei lá, desenhar o solo vermelho é até feio, né? Imagina que você tem lá teu solo, né, a graminha e tal. Aí vocês sabem que a raiz da grama ela chega até 1 metro de profundidade. Mas 80% do colchão radicular estão nos primeiros 30 centímetros, certo? Quer dizer, ela é densa no começo, mas ela chega até 1 metro. Aqui, nesses primeiros 30 centímetros, é onde está a maior densidade de raiz. Muito bem. Se você pegar esse sensor de umidade e deitar ele aqui, na meia altura desses 30 centímetros, é onde você vai ter a melhor informação, você vai ter uma informação mais fidedigna de como que está a umidade do solo. Muito bem. Então, se você instalar esse sensor de umidade do solo, no caso aqui, o que o cara está fazendo, nessa profundidade, o que faz esse sensor? Você calibra ele, você fala assim, bom, 22,5. Tem uma fórmula lá de calibrar, e você vai calibrar e vai chegar à conclusão de que se ele tiver mais seco, se você chegar nele, você vê Ah, não, ele não apareceu. Você vê a umidade que está naquele momento, em tempo real. Naquele momento. Aí se ele tiver umidade, 20%, ele vai deixar irrigar. Se ele tiver 30%, era 22,5. Se ele tiver 30%, ele não vai deixar irrigar. E ele ainda tem um displayzinho lá com 7 dias, e você vê de hoje, 7 dias para trás, quais os dias que ele deixou ou que ele não deixou irrigar. E isso também, de novo, ele te dá aquela economia de $80 ou 35 por setor, se for uma área maior do que 4.000 metros. Aqui tem os modelos, no caso que a gente trabalha esse da Rainbird. Isso aqui é de 2015, mas continua atualizado. Outra coisa que eles têm, por exemplo, aí cada bocal, esses bocais de irrigação, eles têm sistemas lá que têm 50 anos. E aqueles bocais foram feitos com tecnologias antigas. Então, o que acontece? Hoje em dia, se você vai de novo, você vai na Leroy, compra lá teus... Na Leroy não, lá é Home Depot. Mas você vai lá na Home Depot, compra lá teus bocais, troca. Cada bocal que você trocar, você vai ganhar $4, tá certo? Para um mínimo de 15 bocais. Isso porque os bocais mais novos têm um padrão de eficiência, de homogeneidade, de distribuição melhor do que os de antigamente. Detalhe, o bocal custa $2. Você vai ganhar 4. E aí tem, de novo, uma lista de bocais, etc. Como seria isso? Então, digamos que você tem um sistema antigo, né, com esse monte de bocais antigos espalhados. Hoje em dia tem bocais que têm um raio maior, com uma eficiência melhor, certo? E com isso você consegue, dentro vamos dizer, a mesma casa, fazer uma reforma na irrigação do cara, e trocando os bocais você vai gastar menos água, tá certo? Vai dividir em menos zonas, enfim, tem que ser feita uma reforma com alguém que conhece um pouquinho de irrigação para conseguir ter o melhor uso disso, ter a melhor eficiência. Outra coisa, se você tem lá teu condutor de água que desce do telhado, cada barril de 50 litros, de 50 galões dá quase 200 litros. Cada barril de quase 200 litros, você ganha $75. Quer dizer, são medidas que se faz no mundo para você conseguir incentivar ao uso da água. Porque, na verdade, é que aqui no Brasil você não espera que o governo vai te dar um bônus por gastar menos. Mas deveria ser assim, né? Enfim, não vamos falar de política. Bem, então, para a gente ter um sistema eficiente, o que a gente vai falar efetivamente de irrigação? Vamos falar de projeto, equipamento, produtos e aproveitamento de água de chuva. Projeto. O sistema de irrigação ele é dividido em setores.
Dentro de uma mesma casa, você pode ter sistemas diferentes de irrigação. Você vai ter sprays para áreas mais recortadinhas, você vai ter bocais rotativos para áreas maiores, com um pouco mais de alcance, ou lá no jardinzão do fundo você vai ter rotor. Esses daqui regam até 4, 5 metros de raio, esses até 7, esses até 15, 20. E aí, conforme você tem as áreas definidas, você tem, por exemplo, você tem uma área que é mais ensolarada que outra, você tem uma área que tem uma vegetação que bebe menos do que a outra, ou você tem um tipo de aspersor que precisa de 5 minutos para fazer 3 milímetros e outro que precisa de 20 minutos para fazer 3 milímetros de lâmina. Vocês sabem o que é lâmina? É o seguinte, quanto você vai beber de água hoje? Você bebe em ml. A irrigação, a gente fala em lâmina. O que seria lâmina? É como se fosse um filme, uma lâmina de filme de X milímetros de altura. 1 milímetro de lâmina é como se você pegasse 1 litro e espalhasse no metro quadrado. Então, a lâmina 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Tá certo? Então, para gramas esmeralda, por exemplo, aqui na região de São Paulo, se fala em 3 milímetros, 3 litros por metro quadrado. No Nordeste, 4, 5, conforme o lugar, mais no Sul, 2. Depende da região do Brasil, mas aqui em São Paulo, grosseiramente, se um dia te perguntar, quanto é esse jardim?